Olá, divinos e amados do meu coração, sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor. Como vocês passaram de ontem para hoje? Porque eu amo acompanhar a caminhada de cada um de vocês. E hoje a gente vai entrar na lição 21. E o tema central da nossa aula é um profundo chamado de Jesus para nossa cura mental. Quero ver com os olhos de Cristo. Jesus nos convida a ativar o olhar do amor diante de qualquer situação que tente roubar a nossa paz. E para compreendermos como treinar a nossa mente para esse novo hábito de pensamento, eu trago hoje uma reflexão surpreendente, baseada nos estudos do psicólogo William James sobre a diferença entre o amor real e os nossos velhos hábitos cotidianos e a paixão. Preparem o coração, sintonizem nessa frequência de luz e vamos juntos ouvir o ensinamento do dia. Me contem aqui, tô curiosa para saber se conseguiram fazer a lição de ontem, os períodos que Jesus falou aqui pra gente de uma forma diferente ontem, né? De uma forma mais, vamos dizer assim, compromissada com os horários. Ele pediu aqui que a gente fizesse a cada meia hora, então exigiu um pouquinho mais aqui da nossa atenção para as lições. Então me contem o que vocês acharam desse novo formato que ele quis mostrar para a gente. Eu gostei muito, na verdade. Eu fiz até mais vezes. Eu esquecia algumas vezes a frase, mas aí depois logo ela vinha na minha cabeça, porque eu fiquei mesmo observando, às vezes, aqueles pensamentos que me incomodavam e tentando até entender a frase. Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor, vai ter na verdade, uma extensão da frase anterior, mas ontem eu já consegui, assim, entender bem que eu já queria ver com a visão de Cristo, com a visão, com o terceiro olho aqui, sem os meus pensamentos que julgam, que atacam, que percebem. Então foi bem difícil, lógico, porque a gente fica criando coisas caraminholas na cabeça o tempo inteiro, com situações que vêm pra gente, mas eu fui tentando tirar tudo isso, ir para as orações, ir para o amor, ir para a paz, e fiz isso até o final do dia. Então foi muito bom para mim. Agora eu fico pensando muito, como já é a terceira vez, gente, que eu tô fazendo essas lições, e na verdade parece que algumas situações elas ainda se repetem, né? E é tão interessante como depois de tanto tempo, ainda assim a gente tá ali com alguns pensamentos que não mudaram e que realmente precisam dessas lições para fazer a gente reverter esse modo de pensamento que teima em voltar, né? Não estava pensando nisso, mas conforme eu vou aqui falando para vocês, vou filosofando aqui, vem ideias, né? E hoje eu fiz já a minha lição no meu grupo do WhatsApp, que está falando de vibração, e hoje ele estava falando dos nossos hábitos, até mesmo hábitos ruins que a gente tem, uma emoção daquela ruim, e aquela emoção se torna cada vez maior, cresce quando a gente deixa ela entrar. E ele estava ensinando justamente isso, como a gente não deixar que esse hábito permaneça e que ele aumente. E eu achei muito interessante, ele cita no texto sobre o professor James, e eu até fui procurar quem era o professor James que ele estava falando, e era o professor William James. Vocês conhecem, gente? Então, quem que é William James? Vamos ver aqui, para eu falar direitinho para vocês. Ele falou a frase: recuse-se a expressar uma paixão e ela morrerá. E eu achei bem interessante essa frase. Recuse-se a expressar uma paixão. Aí pode até achar, né? Nossa, mas Jesus fala tanto pra gente do amor, mas olha a diferença entre o amor e paixão. Também tem uma diferença muito grande. Mesmo aqui no texto que eu li da IA, fala da diferença da paixão para o amor. Vamos ver aqui, William James. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas quem não ouviu, ele é um filósofo e psicólogo americano. E aí falou sobre recuse-se a expressar uma paixão, porque isso faz com que vá morrendo. Porque se essa paixão está te ferindo, de alguma forma você está ali lutando contra
Agora, se é um amor genuíno, se é um amor de paz, não tem um porquê recusar a expressar. Agora, se é uma coisa dolorida, tá te fazendo mal, aí sim, você tem que colocar aí nas prioridades, se amar em primeiro lugar. Então, a frase recuse-se a expressar uma paixão e ela morrerá, significa que sentimentos intensos, como a paixão, tendem a desaparecer quando não são nutridos, demonstrados ou alimentados por ações e palavras. É uma reflexão sobre a manutenção dos relacionamentos e emoções, sugerindo que o silêncio e a falta de cuidado levam ao fim do sentimento. Aí ele coloca, né? Aqui estão as... Não ele, a IA, que fez um resumo do que eu falei da frase. Então, aqui estão os principais pontos sobre essa ideia. Necessidade de nutrição. Assim como uma planta, a paixão precisa de atenção, carinho e expressão constante para sobreviver. Sem isso, ela enfraquece. Falta de cuidado, não apenas abandono. O amor muitas vezes não acaba por uma briga drástica, mas sim pela desatenção emocional crônica ou pela rotina, onde o cuidado vira obrigação. Decisão consciente. A frase sugere que é possível controlar a intensidade de uma paixão ao decidir não expressá-la, agindo como mecanismo de defesa ou distanciamento. E aí aqui, diferença entre amor e paixão. O que morre rápido pela falta de expressão costuma ser a paixão, ilusão e intensidade, enquanto o amor genuíno e maduro pode perdoar, embora também precise de cuidado. Em resumo, a máxima indica que, se você parar de regar, entre aspas, um sentimento com demonstrações, ele tende a desaparecer com o tempo. Então, gente, veio aqui na cabeça essa parte porque essa frase me chamou muita atenção, mas ele também falava de outras emoções que podem virar hábitos e que podem te prejudicar, te destruir. O primeiro que ele coloca lá é a inveja. Foi bem interessante que ele coloca como verde, sendo o símbolo da cor verde e que ataca a bile. E olha, é muito interessante, né, como as emoções interferem no nosso corpo e tem as cores expressando, tem muito a ver com chakras. Nos chakras, eu trabalho muito com Reiki, já falei para vocês, faço muitas meditações com chakras também, e tem as cores lá que a gente vai trabalhando em cada chakra, a gente vai curando, a gente vai equilibrando, a gente vai alinhando tudo isso. Então é muito importante que essas lições que Jesus traz pra gente, realmente é uma forma de ver de forma diferente. Né? Ontem ele falou ver meio generalizado assim, mas sempre mostrando o que é o real. E hoje ele vai ser mais específico, então eu também adorei, porque eu fiz essa lição, né, lição 21, apliquei em relação às emoções que eu estava sentindo, então pude perceber, ainda aqui nesse mundo das percepções, quando a gente analisa emoções, corpo, matéria, pude perceber que muitas das emoções que lá da primeira vez que eu fiz as lições ainda estão aqui para serem curadas, para serem vistas, para serem transformadas por um hábito melhor. Mas para isso precisa treino, precisa dedicação, precisa entendimento e precisa um olhar para isso, um olhar da nossa mente para isso, para entender que ainda está ali, que ainda tem ali uma ferida que precisa ser curada e não alimentada. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos entender aqui o que Jesus quer para nós nessas lições. Acho que eu já falei aqui um pouquinho. Olha só, vou falar de novo. Lição 20. Eu estou determinado a ver. Como eu falei, ele não fala o quê? Ontem a gente ficou percebendo. A gente via as nossas emoções, sentia e falava quando vinha alguma coisa que nos transtornava. Eu estou determinado a ver. E aí hoje ele vem aqui com a lição 21. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Então hoje vai ser uma forma aí de transformação mesmo dessas ideias, do quanto a gente conseguir, como eu falei, sem pressa, sem se culpar, apenas se responsabilizar, entender, enxergar, olhar para essas emoções, ver que elas estão ali ainda, que elas precisam de um olhar amoroso, de um olhar atencioso para que consiga ser entendida e transformada, para que a gente veja dessa forma diferente que Jesus quer para a gente.
Então, primeiro parágrafo. A ideia para o dia de hoje é, obviamente, uma continuação e uma extensão da precedente. Então, ontem era só eu estou determinado a ver e hoje ele complementa. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Porém, dessa vez, são necessários períodos específicos de exame da mente, além de aplicar a ideia a situações particulares que possam surgir. 5 períodos de prática são recomendados e deve-se dar 1 minuto completo para cada um. Então, hoje ele fez diferente de ontem. Ontem ele deu cada meia hora para a gente olhar para aquilo. Hoje ele fala 5 períodos de prática, 1 minuto completo cada um. Segundo parágrafo. Nos períodos de prática, começa repetindo a ideia para ti mesmo. Então, você vai repetir. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Depois, fecha os olhos e examina com cuidado a tua mente, procurando situações passadas, presentes ou antecipadas que te despertem raiva. A raiva pode tomar a forma de qualquer reação, desde a mais leve irritação até a fúria. A graduação da emoção que experimentas não importa. Então vejam, gente, como ele já vem falando isso nas outras lições também, que não importa o grau da raiva, se é pequena, não. A gente não vai fazer aqui distinções, comparações, vão estar tudo no mesmo patamar, assim, sem graus, sem níveis. Então, tu virás a ser cada vez mais ciente de que um leve toque de aborrecimento nada mais é do que um véu encobrindo intensa fúria. Então, o que ele quer dizer é que às vezes você pode achar que aquilo é pequeno, mas na verdade você vai ficar cada vez mais ciente que tudo vai levar, mesmo aqueles menores, também vão levar a um véu que encobria essa fúria. Então, terceiro parágrafo. Tenta, portanto, não deixar que os pequenos, entre aspas, pensamentos de raiva te escapem durante os períodos de prática. Nossa, é muito interessante ele falar isso, gente. Agora veio na minha cabeça que hoje de manhã, eu acordei com muito barulho aqui, né? Estavam batendo e não eram 8 horas ainda. Eu estava já na cama fazendo meu Ho'oponopono, as minhas orações, minha meditação, mas estavam batendo. E aí me incomodou um pouquinho, mas eu relevei. Pode parecer que isso foi um pequeno, como ele falou aqui, uma pequena raiva. Tanto é que eu acabei esquecendo de colocar nessa minha prática aqui o barulho, que me irrita ainda. Mas eu pensei, na minha cabeça que aquelas outras coisas ali que eu tô acostumada a pensar logo de manhã relacionada a algumas situações que vem vindo constantemente, eu acabei deixando o barulho que tanto me incomoda em segundo plano. Olha que interessante, o que não deveria. Mas agora eu vou colocá-lo, se eu lembrar, espero que eu lembre, porque ele é mesmo uma coisa de intensa fúria que tá ali sendo abafada por esse véu. Então aqui, lembra-te de que não reconheces realmente aquilo que desperta a raiva em ti. E nada do que acreditas em relação a isso significa alguma coisa. Olha que interessante. Eu não estou reconhecendo que desperta a raiva em mim. E nada do que eu acredito em relação a isso significa alguma coisa. Então, provavelmente serás tentado a demorar-te mais em certas situações ou pessoas do que em outras, com a justificativa falaciosa de que são mais óbvias, entre aspas. Isso não é assim. E meramente um exemplo da crença, segundo a qual algumas formas de ataque são mais justificadas do que outra. Então, que interessante, porque o barulho ele foi logo cedo, depois passou e eu esqueci, e aí outras coisas começaram a vir a me atormentar, entre aspas, mais, então eu lembrei delas, mas aquelas outras coisas também são importantes, só que parece que não estavam ali naquele momento, me atormentando. E aí agora é lembrar que sim, que não há diferença, que aquilo que aconteceu de manhã ainda está aqui, de algum jeito, como uma emoção de raiva. Ao investigar a tua mente, procurando todas as formas nas quais pensamentos de ataque se apresentam, mantém cada uma em mente, enquanto dizes a ti mesmo. Então, lá em cima, você selecionou
Você examinou com cuidado a tua mente todas as situações passadas, presentes e antecipadas que te despertaram raiva. Aí, depois de investigar a tua mente, você vai colocar aqui na frase: estou determinado a ver. Aí você coloca o nome da pessoa que te irritou de modo diferente. Aí depois coloca: estou determinado a ver. Aí você especifica a situação. Então você está determinado a ver tal coisa de forma diferente, de modo diferente. Então aqui, quinto parágrafo. Tenta ser tão específico quanto for possível. Podes, por exemplo, focalizar a tua raiva num atributo particular de uma pessoa em particular, acreditando que a raiva se limita a esse aspecto, né? Acreditando que se limita a isso. Se a tua percepção está sofrendo dessa forma de distorção, então olha como ele fala: percepção está sofrendo uma forma de distorção. Diz: estou determinado a ver. Aí você fala o atributo da pessoa. Vamos supor que fosse o barulho, vai. Estou determinada a ver o barulho, no caso é de uma pessoa, do vizinho aqui de cima, de modo diferente. Então você vai fazer isso, gente. E aí vai fazer nesses 5 períodos de prática aí, examinando. Então, gente, se vocês quiserem compartilhar aqui, tá? O que estão achando dessas lições? Se estão achando que tá já fazendo efeito, que você tá já percebendo de forma diferente, ou apenas percebendo coisas que você não percebia antes, então tá mais agora na sua mente, você tá ficando mais atento aí aos hábitos, ao que você fazia e era tão automático e nem percebia, trazia aquilo de ruim para sua mente, para o seu corpo e prejudicava o seu dia. Então me falem aqui se vocês já estão sentindo essas mudanças, estão gostando, se estão conseguindo fazer por dia, o que ele está propondo, tá bom? Eu espero de coração que sim, que vocês estejam conseguindo fazer, que esteja sendo cada dia uma evolução, cada dia um novo olhar para as coisas. Esse é o objetivo aqui. E me contem aí também se vocês estão fazendo mais coisas, estão lendo livros, se estão fazendo outros exercícios, outras técnicas. Vou adorar saber, tá? A evolução de cada um. Então é isso, gente. Hoje foi curtinha aqui a lição, mas muito produtiva como sempre. Curtam o áudio se vocês gostaram, compartilhem com alguém aí. A gente ainda tá na lição 21, ainda dá tempo de começar a fazer, né? Sempre dá. Jesus quer que a gente comece, e isso que é o importante, tá bom? E se inscrevam no canal, se vocês ainda não são inscritos. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês, tenham um excelente dia e aproveitem aí as 5 lições, assim, os 5 períodos de prática de hoje, de 1 minuto, tá bom? Fiquem com Deus, beijos, até amanhã, tchau, tchau.